A nossa reflexão de hoje vai nos ensinar que a maneira da gente orar, a maneira da gente se dirigir a Deus, a Jesus, a espiritualidade, não vai depender do nosso bom português, não vai depender da nossa voz de locutor, da nossa entonação na voz, do nosso raciocínio rápido, daquelas palavras de efeito que que muitas vezes a gente vê nas orações das pessoas. Nada disso vai significar, não significa nada. O que vai significar é a nossa intenção mental, é a nossa verdade, é o que a gente está passando de verdade, como é que fala? O que vai depender é a intenção que a gente está pondo naquela oração, a verdade que a gente está pondo naquela oração, o que a gente está sentindo no coração. Não é assim, palavras bonitas, que a gente faz assim, como se diz, até estralando a língua, querendo impressionar. Não depende disso. Depende é o que sai daqui do nosso coração. Então a história de hoje é a história do Zé. O Zé era um rapaz, era um homem já de uns 40 anos, uma pessoa já madura, mas que ele era uma pessoa assim, inocente, porque ele tinha um problema, um retardamento mental, e ele, vamos supor, tinha 40 anos, e a sua mente era mais ou menos do menino aí de 10 anos, 11 anos, 12 anos. Ele já estava com 40 anos, mas continuava com aquela mente, né? Era um pouco um retardamento mental. Mas era uma pessoa muito alegre, uma pessoa que todo mundo gostava, todo mundo brincava com ele vivia na rua, o Zé vivia na rua, para cima e para baixo, catando latinha, catando reciclagem, essas coisas. E logo cedo ele ia para a rua, ficava lá e todo mundo gostava dele, às vezes dava até uma coisa, um dinheirinho, ou dava uma coisa para ele comer, comprava um sorvete, uma coxinha. E todo mundo brincava com ele e ele não ficava bravo, ele era uma pessoa simples, né? Era como se fosse uma criança. Então a turma gostava de brincar, de fazer aquelas brincadeiras com ele e tudo, e ele dava risada. Vivia só dando risada. Aquela pessoa bem simples, com aquele chinelinho no pé, com aquela roupinha bem surrada, né? Uma pessoa muito pobre. E o Zé vivia assim, era uma pessoa querida por todo mundo e muito alegre. Então o Zé todo dia ele levantava e quando ele ia para a rua pegava um saco, as coisas que ele usava para carregar as latinhas, né, essas coisas que ele achava para vender. E ele descia para a rua, para a cidade, lá para o centro da cidade, fazer o trabalhinho dele. E o caminho dele, todo dia que ele ia, ele passava de frente à matriz. E todo dia que ele passava ali de frente à matriz, ele entrava, era uma igreja muito bonita, até uma igreja grande, né, antiga, muito bonita, e ele entrava e pegava aquele corredor longo assim, né, das igrejas, da matriz, e lá no fundo tinha uma imagem de Jesus pregado assim na cruz, e ele todo dia chegava lá, de frente àquela imagem, ele parava e olhava um pouco, assim, admirando, olhando a imagem de Jesus. Aí como ele não sabia orar, ele não falava nem direito assim, falava português tudo errado, né? Nunca tinha nem aprendido a ler e escrever. Então ele chegava, olhava para Jesus, como ele não sabia nem fazer um Pai Nosso, nada, e ele falava assim: "Oi Jesus, aqui é o Zé, eu estou bem, eu vou indo trabalhar, tá bom Jesus? Amanhã eu volto." E era só isso que ele falava, ele não sabia coordenar assim uma oração. E ia embora. No outro dia ele vinha de novo, passava de novo ali, não deixava de passar, ali era sagrado, ele entrava de novo e chegava lá e falava de novo: "Oi Jesus, estou aqui de novo, sou o Zé, vou trabalhar e tal." Falava aqui umas 2, 3 palavras: "Tchau Jesus, depois eu volto aqui." E ia embora. Era a oração do Zé. E assim o tempo passou. E quando foi um dia, lá aconteceu lá do Zé atravessando a rua, ele só vivia na rua, trabalhando, catando a latinha, brincando com um com o outro.
ele foi atravessar a rua e um carro atropelou o Zé. Só que não foi nada de muito grave, assim, não foi nada de ameaçar a vida dele, nada, machucou a perna, também quebrou a perna e fez uns esfolados assim e tal. Ficou um lado meio machucado, assim, meio doído, mas nada muito grave. Levaram o Zé para o hospital e internaram o Zé lá. E ele ficou internado lá. Colocaram ele na enfermaria, onde tinha ali mais umas 4 pessoas, 5 com ele, né, nas enfermarias de hospitais, assim, Santa Casa, sempre fica bastante gente no quarto, tinha umas 4, 5 pessoas. E o Zé era um deles lá. E colocaram ele lá e ele ficou lá internado. Depois que o Zé chegou nesse quarto, o quarto se transformou, porque ficou alegre, o Zé só via dando risada, brincando, apesar de tudo que tinha acontecido. O Zé só via brincando, dando risada, alegre. As outras pessoas, tudo triste ali, porque também a gente entende, né? Uma pessoa que está doente lá, com qualquer problema, não vai ficar dando risada toda hora, alegre, né? Está meio preocupado ali, querendo ir embora. Mas o Zé não, o Zé ficava sempre brincando, sempre dando risada, assim, toda hora ele estava disposto a dar risada, alegrou o quarto. Ficou até o clima, ficou melhor, porque tirou aquele clima, né? Sisudo, aquele clima de tristeza. E aí foi lá um dia, no outro dia, ele ficou lá uns dias, uns 2 dias que ele estava lá, uma daquelas pessoas que fez mais amizade com o Zé, resolveu perguntar para ele, ficou admirando assim, prestando atenção, aí perguntou assim pro Zé: ô Zé, me responde uma coisa, o que você tem, por que você é assim? Porque a gente está aqui internado, eu estou muito aborrecido, fico preocupado com a minha casa, com a minha família, e meu trabalho e tudo, e doido para ir embora logo. Mas eu presto atenção que você sempre está alegre, sempre está dando risada, sempre está assim, né, brincando. Por que você é assim? Por que você se sente tão assim, feliz assim? Aí o Zé respondeu. O Zé falou: sabe o que é? Eu vou contar para você. Eu não contei para ninguém, mas eu vou contar para você. Sabe o que é? Todo dia depois que eu cheguei aqui, eu recebo uma visita. E essa visita me deixa tão feliz. Toda vez que essa visita vem, eu fico mais feliz ainda do que eu sou. Fico feliz, fico numa alegria. E essa visita vocês nem prestam atenção. Muitas vezes vocês até estão dormindo, todo mundo ali tirando a soneca. E essa visita chega e depois vai embora e eu acho que vocês não vê. Essa visita é o seguinte, tá vendo aquela cadeira ali, ó, que tá no canto? Então, essa visita, ela chega, entra, senta naquela cadeira e olha para mim e fala: oi Zé, eu sou Jesus, vim te visitar. E aí depois que essa visita vai embora, eu fico numa alegria tão grande que parece que eu vou explodir por dentro. Então é por isso, porque essa visita que chega todo dia vem me visitar. Então aí a gente vê que não é aquelas palavras, aquele português correto, não é aquela oração assim bem elaborada, não é nada disso. É apenas o nosso coração. Quando o nosso coração está naquela prece, a gente consegue atingir a espiritualidade, consegue chegar até os nossos irmãos espirituais e até Jesus e até Deus. Então a minha reflexão de hoje é essa. Não se preocupe se você não sabe fazer uma oração muito elaborada, né? Faça a sua oração da maneira que você sabe. Muitas vezes a pessoa não precisa nem falar as palavras. Se ele tiver só, ele faz até em pensamento. E se ele for fazer essa oração perante alguém, ele faça essa oração da maneira que ele sabe fazer. Se vir do coração, atinge o mundo espiritual. É essa a reflexão de hoje.